Bomba, bomba, bomba! E se bombou na net, a gente passa aqui na telinha do Madeirada Brasil. Vamos aos vídeos. O uso desse nome, que vamos lembrar, esse nome, Comando de Caça aos Comunistas, é um nome emblemático da história do Brasil em 1968, quando começou o sufocamento total da esquerda no Brasil, na época do grande ascenso do movimento estudantil, do movimento operário e tal, não sei o quê, das artes se colocando contra a ditadura e tal. O que a gente teve foi a organização de um comando de caça aos comunistas que era encarregado da operação de aterrorização da esquerda. Então esses caras entraram no espetáculo Roda Viva, do Chico Buarque, do Zé Celso Martinez Correia, para pegar e assustar todo mundo, deixar todo mundo em pânico e tal. Então é a guerra psicológica, né? O Comando de Caça aos Comunistas era o responsável pela guerra psicológica, por pegar e deixar todo mundo se sentindo absolutamente inseguro, e por inseguro, padrão baixo nas críticas à ditadura. Então, eu acho muito grave a junção de tantos signos. Podia se chamar Comando Assassino, Comandos em Ação, podia se chamar qualquer coisa. Eles escolheram um nome que evoca exatamente aquele período, que é o período que o Bolsonaro ama. É o período que o Bolsonaro acha que, pô, aquilo lá foi tão bom, tão legal. É quando tinha tortura, é quando o Brilhante Ustra estava super nativa, quando estava prendendo a Dilma Rousseff. Então, é sério, eu acho muitíssimo preocupante que isso esteja ocorrendo agora. Polícia Militar acaba de desbancar uma organização criminosa que caçava comunistas. Auto-intitulada Comando C4, Caçadores de Comunistas Corruptos e Criminosos, esta organização criminosa vendia até sentenças no Mato Grosso, segundo informações da Polícia Federal. Eles desbancaram essa organização após a morte do advogado Roberto Zampieri, no ano retrasado, em 2023. O Roberto disputava terras com o mandante do crime, que também já está preso. E esta organização criminosa toda aí também tem braços, segundo a polícia, no Supremo Tribunal de Justiça, com a venda das sentenças que foram descobertas ano passado no Mato Grosso. Eles possuíam até uma tabela de preços que variava de 50 mil para pessoas comuns até 250 mil reais para ministros do Supremo Tribunal Federal. Tinham uma artilharia pesada de drones, armas, coletes à prova de bala e muito mais, além de um arsenal de armas que era de uso exclusivo do Exército. Inclusive, um dos presos hoje formou-se com Jair Messias Satanaro, o bucho de égua. Ele formou-se em 77 nas Agulhas Negras, junto com seu amiguinho. Apoiou na campanha de 2022, colocando até a camiseta do bucho de égua. Um trechinho da matéria para você ver o escândalo que foi descoberto pela Polícia Federal, que está investigando há vários anos, desde a morte do Roberto Zampieri, e que foi deflagrada hoje, 28 de maio de 2025. Uma outra coisa que chamou muita atenção dos investigadores era o armamento pesado do qual esse grupo dispunha. Além dos drones e da isca, da locação de apartamento, etc e tal, os caras usavam armamento de uso restrito, não é isso, Camila? Exatamente, e ainda nesse ponto de contato, que claro, vai ainda ser aprofundado, como você estava falando, tem também lança-rojão, que foi algo que a gente só viu em novembro na investigação do punhal verde e amarelo, né? Então, assim, a munição de altíssimo calibre e também o armamento, né, muito restrito. A gente vai mostrar agora. A gente já tem a tabela aí para mostrar, gente? A gente já tem informação. Essa tabela foi obtida pelo Márcio Falcão e tem toda a logística e principalmente, não sei se é melhor a gente colocar aí no telão, mas vou seguir aqui com a informação e principalmente, gente, nessa tabela tem, aqui ó, no telão fica mais fácil, vamos juntos aqui então. Nessa primeira parte da tabela tem o tal do Comando C4, né, que a gente está contando desde cedo, que eles se autodenominam como Comando de Caça Comunistas, Corruptos e Criminosos. Essa tabela, assim, meio bagunçada, ela tá dessa forma porque foi achada com os suspeitos ou com pessoas ligadas a eles. O grupo não mexia com gente pequena.
A informação que eu trago para vocês é que o ex-presidente do Senado, ele presidiu o Senado até fevereiro de 2025, Rodrigo Pacheco, é mencionado nas anotações desse grupo de espionagem e extermínio como um alvo. Ele estava, me disse a fonte que está acompanhando a investigação, na mira desse grupo formado por militares e ex-militares da ativa que espionava e matava a gente por dinheiro. Eu trago para vocês aqui no detalhe como, né, essa menção aparece. Segundo a fonte, tem uma referência a Rodrigo Pacheco nas anotações desse grupo, né? Agora, a análise de todo o material é que vai poder mostrar por que e quem ordenou que eles colocassem o então presidente do Senado, o ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, nessa mira, como me descreveu a fonte. Tem uma questão aí, gente, que é importante delinear. Rodrigo Pacheco foi um ponto de segurança durante turbulentos 4 anos do governo de Jair Bolsonaro, inclusive para o Supremo Tribunal Federal. Ele foi responsável por segurar a ofensiva do Executivo e muitas vezes da Câmara dos Deputados sobre o Supremo. Então é por isso que é importante entender qual é o alcance e por que o ex-presidente do Senado entrou na mira desse grupo criminoso. Eu procurei o senador Rodrigo Pacheco para informá-lo, ele não sabia da menção a ele como um alvo, uma pessoa de interesse desse grupo de espionagem e extermínio. O ex-presidente do Senado me disse que buscaria mais informações e que, se fosse falar, avisaria a gente. Neste momento, ele preferiu não comentar. Galera, vocês viram a nova? A Polícia Federal descobriu um grupo criminoso que cobrava, inclusive, para espionar e matar senador, deputado e ministro. O nome do grupo? Comando de Caça aos Comunistas Corruptos e Criminosos. Isso mesmo. Exatamente isso que o bolsonarismo transformou o Brasil. E aí, pensa comigo, se aquele golpe do 8 de janeiro tivesse dado certo, o que ia ser do Brasil agora? Um lugar onde um ativista político, um jornalista, não ia poder falar nada porque ia poder ser alvo? E o pior é que eles não estavam de brincadeira, eles tinham armas, tinha fuzil, tinha carro clonado, tinha bomba, tinha explosivo. Esses caras estavam realmente para atacar o terror do nosso país. E esse grupo não surgiu do nada, ele surgiu da ascensão da cultura bolsonarista, que adora idolatrar arma, violência e chamar todo mundo que pensa um pouquinho diferente de comunista. A ditadura militar existia o Comando de Caça aos Comunistas. E agora existe esse tal Comando C4, que em pleno século XXI está usando arma, drone, inclusive até garoto de para poder seduzir as vítimas ali. E a gente precisa falar sobre isso. O bolsonarismo fez se tornar comum esse tipo de ódio no país, ao ponto da Polícia Federal ter que descobrir um grupo organizado que cobrava para espionar e matar essas pessoas. Isso não pode ser normal, esse ódio espalhado pelo país não pode ser normal, e é exatamente isso que a gente precisa combater, defendendo a democracia, indo para cima da galera que acha que isso é legal, que isso é engraçado e que se diverte com esse tipo de terror espalhado pelo Brasil. Se você curtiu, já compartilha esse vídeo, não esquece de deixar o seu comentário aí e me segue também para acompanhar mais conteúdo que nem esse. Se você chegou até aqui e não é inscrito ainda, se inscreva no nosso canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo.